violência, aí a gente faz aqui um recorte no ano de 2019, para trazer o total de óbitos. Esse aqui é o total de óbitos que a gente teve nesse ano, 15.709, e aí quando a gente distribui por sexo, a gente tem aqui um total de 52% de homens e 47,8% de mulheres. Aí aqui a gente tem todas as causas. Quando a gente faz uma estratificação somente para as causas externas, aí a gente tem aqui 11,2% de óbitos por causas externas dentro desses óbitos totais, no ano de 2019. E, novamente, fazendo estratificação, a gente pode ver aqui gritante a diferença de homens e de mulheres que têm morte por causas externas. Quando a gente divide aqui em agressões, acidente de trânsito, queda e suicídio, mais uma vez, aí eu vou falar daquele dado que eu tinha falado lá para vocês naquele outro slide, que a gente tem aqui como principal causa de óbito por causa externa as agressões, que a gente lê como homicídio, principalmente em homens. Tá? E a gente tem 15% em acidente de trânsito, 12,3% em quedas e 8,6% em suicídio. Isso é um recorte do ano de 2019, tá, gente? No ranking de causas, né, de morte, aí a gente tem um recorte de 2016 a 2019, aí vocês podem ver aí, o acidente de trânsito, ele teve em sexto lugar, já teve em 2016, os homicídios vieram aí em primeiro lugar em 2017, em 2018, eles estão lá em quarto lugar em 2019. Então, assim, gente, a gente tem que estar baixando. Esse quadro, a gente está falando especificamente do acidente de trânsito, tanto que se vocês olharem aí, essa barrinha verde onde tem ATT, acidente de trânsito, é só para mostrar para vocês como tem reduzido, a gente tem reduzido justamente por um bom monitoramento, por políticas que foram criadas. Então, assim, a gente tem conseguido reduzir as mortes por acidente de trânsito. Então, a gente quer também estar fazendo isso nos homicídios, a gente quer também estar fazendo isso nas violências interpessoais, autocolocadas, a gente quer estar fazendo isso nas quedas, em tudo que envolve causas externas, a gente quer que esse ranking, ele também esteja caindo, como a gente está vendo aí, caindo no acidente de trânsito, que atualmente, né, 2019, que é o dado mais atual que a gente tem, não trabalhamos ainda em 2020, porque não fechou, a gente está aí com acidente de trânsito na 16ª causa de óbito, sendo que em 2016, há pouco tempo, né, assim, 4 anos, 3 anos atrás, ele esteve aí entre as 10 primeiras causas, em sexto lugar. O quantitativo de unidades notificantes e notificação de violência, gente, aí, assim, é só para vocês analisarem aí como é que está sendo essa notificação. A gente tem aí, a partir de 2012, que a gente consegue visualizar, né, um pouco dessa notificação. Esse vermelhinho aí é o número de notificação, e essa barra verde são o número de violências que foram notificadas. Mas, Mabel, por que é diferente se a gente está falando? É o seguinte, o número de notificações o número de vezes que vocês notificaram nas unidades de vocês. E o número de violências, uma pessoa que foi notificada, ela pode ter registrado mais de uma violência. Então, o número de violências, ela realmente tende a ser maior do que o número de notificação, justamente porque em uma notificação a gente pode registrar mais de uma violência para aquela pessoa que está sendo atendida. A frequência de distribuição percentual aí nas unidades, a gente pode ver aí que os hospitais são os que mais notificam, né, com 41,5% aí em Fortaleza, o recorte aí é de 2008 a 2020, e aí a gente vem seguido aí do Francisca Clotilde, que é o centro de referência, né, da mulher, e aí depois as UPAs, sendo que, assim, geralmente, gente, a gente tem hospital e UPA como unidades que mais notificam, né? A gente está agora com Francisca Clotilde. Vocês têm, depois da apresentação, eu queria que vocês me dissessem o que é que Francisca Clotilde ultrapassou a UPA em relação à notificação de violência. Tá bom? Guarda essa pergunta aí para já. As notificações realizadas pela rede hospitalar, né, a gente tem aí o JF, que sempre está à frente, até pelo volume de atendimento que eles fazem.
A gente está aí com 37,6, seguido do HGF, que é 15,4, e depois do Gonçaguinha de Messejana. As unidades de pronto atendimento, o que mais notifica é a UPA do José Walter, seguida da UPA do Janguru Sul e Cristo Redentor. Você vê que tem muita... A UPA, ela realmente é uma unidade que notifica bem, notifica bastante. Eles sempre fizeram isso de maneira regular. Pela SUAP, gente, eu não vou me atentar muito aí na de vocês, na Regional 6, vocês estão vendo aí a de vocês, a última aí, porque a Marcinha vai estar falando mais aí para vocês sobre a Regional de vocês, como é que tá aí os dados, tá bom? Mas, assim, na série histórica de 2017 a 2020, a gente está aí com 30,4 aí na Regional 6, percentual de modificação nas UAPs, tá? Segundo, né, a sede notificação, mais uma vez aí mostrando aí para vocês no gráfico, a regional de vocês está ali no 3,4. A tipologia de violência, gente, a notificação individual, aí a gente pode estar vendo aí que a violência que ela é mais notificada é a violência física, e aí vem seguida a violência psicológica e moral. A gente tem ali com 13,1% ali do abandono. Vocês estão ouvindo? Estamos juntos aqui? Eu não consigo ver Gente, Mabel, só um instante. Eu peço a Ana Maria Leite que ela deixe o áudio dela desligado. Pronto. Obrigada, Ana Maria. Vocês chamam minha atenção aí, porque eu não estou vendo vocês, tá? Estou só na apresentação. Então, continuando aqui, gente. Aí, então, a gente tem aí a física como violência, como o tipo de violência que é mais notificada, né, com 29% aí das notificações, seguida da psicológica e moral. E aí depois a gente tem negligência e abandono e lesão autoprovocada. Também é uma pergunta que eu quero questionar vocês, do porquê essas tipologias, né, o que é que significa essas tipologias, para que vocês depois a gente possa estar discutindo também sobre esse tipo de violência que é notificada. Segundo o sexo, aí a gente tem aí 72% do sexo masculino, ou feminino e do masculino. Mas por que, Mabel, se o homem, se tu tinha falado lá naquele outro gráfico do impacto, que o homem é o que morre mais, realmente o homem, porque aqui a gente está falando de violência interpessoal e autoprovocada, tá? E aí mais na frente vocês vão entender em outro gráfico também o porquê é que aqui a gente tem mais mulheres do que homens. A notificação individual de violência autoprovocada segundo o sexo e tipologia de violência. Aí a gente tem aí o masculino e o feminino. Gente, a psicológica e moral, sempre as mulheres, elas sofrem mais violência psicológica e moral. Em todos os anos de estudo, a gente observa que as mulheres, elas é quem sofrem mais. Por isso que ali a gente vê mais mulheres do que homens. Quando a gente vai falar de agressões, no caso de homicídios, aí a gente vai ver ao contrário, mais homens do que mulheres. Então, assim, dependendo do tipo de violência, dependendo de como a gente vai trabalhar essa causa externa, a gente vai ver a diferença aí no sexo, a gente vai ver as tipologias e a gente vê as especificidades que a gente vai trabalhar. Tá? Então, aqui, nas violências interpessoais autoprovocadas, a gente vê que as mulheres, ela é um público que ela sofre muito por essa causa. Então, a violência física, aí a gente está falando aqui da violência doméstica, a psicológica e moral, muitas vezes na própria casa, ou no ambiente de trabalho, até na rua, porque a gente já vai ver o local também, a violência sexual, a negligência e abandono, e tem outros tipos de violência também que entram no banco, mas que eles não é especificado. Tá bom? A segunda faixa etária, o que sofre mais aí é 20 a 39 anos, a gente vê essa faixa, ela é bem sensível, 35,8%, aí seguida da faixa de 10 a 19 anos, que a gente está falando dos adolescentes e dos jovens adultos. Segundo raça, cor, a parda, a Vilma, ela tem colocado, André,
pessoal, que, assim, esse campo, na ficha de notificação, esse raça-cor, ele é um campo que é bem sensível para a gente já até o Ministério, ele tem feito várias campanhas em relação a esse campo, porque a gente só consegue visualizar pardo. Então, assim, será que as pessoas, quando elas vão preencher a ficha de notificação, elas, de fato, elas estão questionando sobre a raça, cor daquela pessoa que elas estão lá atendendo, ou ela simplesmente já vai lá no automático e coloca pardo? Então, assim, é um questionamento, gente, assim, sei que às vezes não cabe a todo mundo, né, mas isso é um campo que a gente está precisando realmente que seja melhorado. Se for isso, se continuar dessa maneira, tudo bem, não, é porque realmente é essa cor, essa raça que predomina aqui em Fortaleza, mas o Ministério, ele tem observado isso, e é um campo que a gente está tentando melhorar aí, para ver se esse dado ele realmente é verídico, porque a gente tem 77,1% de pardo. Segundo escolaridade, aí a gente tem aí de 5ª a 8ª série, né, que é o ensino fundamental incompleto, com 24,6, e o ensino médio completo, com 25,7. Segundo situação conjugal, o solteiro é o que mais sofre violência, aí seguido do casado, a união consensual, com 33,8, e o solteiro, 57,9. E aí também é outro dado, né, assim, às vezes a pessoa, ela até está lá na união consensual, mas como ela ainda não é casada, ou, enfim, tem todas essas, ela ainda se autodeclara como solteira. Segundo a orientação sexual, a gente tem aí 94,7% das notificações para o heterossexual. Outro campo de fragilidade, assim, eu acho que às vezes você está lá fazendo a notificação e por algum motivo a pessoa não se sente à vontade até para realmente falar sobre a sua orientação sexual, ou às vezes a pessoa que está atendendo, ela não tem uma sensibilidade, né, de abordar esse assunto com a pessoa de uma maneira que ela se sinta acolhida. Então, assim, é outro campo da ficha que ela precisa ser revista com outro olhar pelo profissional que está atendendo esse público, que está atendendo o pessoal que está sendo... que está indo procurar a unidade de vocês, que está indo lá no hospital, que está indo... Ela está sensível porque ela está sofrendo uma violência, seja ela qual for. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade de enxergar aquela pessoa, não como aquele paciente que chegou lá e quer ser atendido, aquela pessoa... Não, a gente tem que ver o ser humano que está ali. Isso é um campo da ficha que você tem que ter uma sensibilidade, né, para identificar por que aquela pessoa, às vezes, ela está sofrendo justamente violência por conta da orientação sexual dela, gente. E aí a gente vê aí 94,7% de heterossexual. Será que realmente é isso também? Segundo identidade de gênero, lá a gente falou de orientação, aqui a gente está falando de identidade de gênero. Esse NAI, gente, com 98,3%, não se aplica. Aí, esse campo, às vezes você está atendendo uma mulher que a identidade de gênero dela é mulher, mas que ela gosta de outra mulher. Enfim, assim, dando bem grosseiramente um exemplo bem grosseiro. Mas, às vezes, é criança que você está atendendo, então, um campo que ainda não se aplica de identidade de gênero, enfim, tem essas especificidades e também é um campo que deve ser olhado aí com um olhar mais generoso também, tá bom? Segundo tipo de deficiência, o que a gente mais recebe é transtorno mental, né, o que mais é notificado. Gente, lembrando que esse campo também, segundo tipo de deficiência, para que você preencha, não é só no olhar, realmente essa deficiência ela tem que ser comprovada, às vezes a pessoa faz um acompanhamento já e ela tem lá a declaração, tem alguma coisa que comprove realmente esse tipo de deficiência dela, tá bom? Segundo local de ocorrência, a gente tem aí a residência com 68,3%, a gente tem lá que as mulheres, elas são as que sofrem mais violência, né?
pessoal. Então, a gente observa que, pelo dado, a residência, ela realmente tem sido local, e aí entra também a autoprovocada, obviamente, né, porque a gente pensa no suicídio, mas é um local onde tem ocorrido, né, muitas violências no decorrer desses anos aí, dessa série histórica. Então, é outro olhar também que a gente tem que ter para o pessoal. Agora, no ano de 2020, né, a gente teve aí um aumento. A gente ainda não calculei o dado de 2020 com a Vilma, como é que a gente está aí de violência contra a mulher, dado fechado, mas acredito que é um dado que tem aumentado bastante nesse ano, até por conta, né, da gente ter tido esse lockdown, o pessoal ter ficado muito em casa. Obviamente que não justifica, né, mas a gente suspeita. Segundo, repetição de violência, aí a gente tem aí 58% para sim, que as violências, a pessoa chega com repetição de violência, ela já foi agredida, foi atendida lá, e ela chega novamente, no mesmo tipo de violência. Segundo o ciclo de vida do provável autor da agressão, com 57,5% aí a gente tem a pessoa adulta, que é a pessoa que mais agride. Segundo o meio de agressão, aí a gente tem aí a ameaça, né, porque a gente pensa na psicológica e moral, e entra aí também, a gente tem a ameaça com 29,8%, seguido da força e espancamento com 26,2%. Em todas a gente pode ver aí que a gente tem, né, uma modificação, mas a gente ainda está aí com a ameaça ela sempre realmente está bem alta, porque ela ameaça, inicia pela ameaça e posteriormente a gente tem aí os outros tipos de violências que vêm na sequência, né? Começa uma ameaça, aí vem a força, espancamento, às vezes vem lá o objeto performante, enfim, aí vem outras coisas, e a gente tem que evitar aí o máximo a ameaça para que as outras não venham, né? O grau de parentesco com o agressor, a gente tem aí relações de gênero com 23,9%, a relação de gênero envolve a família, né? As famílias, às vezes a briga é neto, tio com sobrinho, tio com filho com pai, enfim, as relações de gênero, com 23,9%. Aí a gente tem aí com o cônjuge, na relação de gênero, 49,6%, ex-cônjuge, 21,8%, e vem em seguida aí namorado e ex-namorado, mas o principal autor hoje que a gente tem é o cônjuge. Tipo de agressão, a gente tem aí o estupro com 72,3%, né? Infelizmente, na notificação de violência sexual. O procedimento realizado, quando a mulher ela sofre esse tipo de agressão, que ela vai procurar a unidade de saúde, o procedimento que mais é utilizado por elas lá, pela equipe de saúde, quando recebe a profilaxia DST, aí seguido da coleta de sangue e HIV. Mas todas são feitas, gente, assim, todas são feitas, mas hoje a profilaxia DST é a que a gente tem mais notificação. A referência, né, de violência sexual está aí na regional de vocês, a gente tem lá o Gonzaguinha ou Frotinho? Agora me deu um branco aqui, acredito que seja Gonzaguinha, que é a referência de violência. Você lembra, André? Me deu um branco aqui, se é Gonzaguinha ou é Frotinho, que a gente tem como... Gonzaguinha de Messejana. Pronto. E a gente tem como referência aí para o atendimento. A gente tem outros, né, como referência, mas o primeiro foi ele, o Gonzaguinha de Messejana. A regional das meninas, né, a regional 6, que é quando a gente vai, a gente sempre fala, eu pelo menos... É verdade, eles são referência sim, nesse quesito com relação à violência. Eu sempre lembro, quando eu penso em violência contra a mulher, violência sexual, na minha mente já vem logo Messejana. Então... a equipe é muito boa, a equipe vai estar se apresentando amanhã. Muito preparado, muito preparado. Muito mesmo. E aí a gente vem gestante, gente, infelizmente a gente ainda tem esse dado, né, as mulheres
em todos os períodos dela, seja na adolescência, na vida adulta, no momento em que ela está lá, né, no momento, ela ainda está sofrendo essa violência, e aí o primeiro trimestre é onde ela sofre mais, aí depois ela passa para o terceiro trimestre, já no finalzinho da gestação dela. Em gestante, segundo a tipologia, aí a gente vê a sexual como a violência que as mulheres mais sofrem, seguidas da física. Aqui é a ficha de notificação, gente, eu vou passar assim também bem rapidinho, porque a Marcinha vai também falar mais um pouco, eu posso estar também junto com ela nesse momento da ficha, mas é só para vocês, acredito que vocês já conheçam, né, pelo menos a maioria já deve conhecer. É a ficha de notificação de investigação de violência. Nos dados gerais aí vocês sempre vão ver o agravo de doença vai ser sempre violência interpessoal autoprovocada. Ali no início ali, mas o que eu vou notificar nessa ficha? Você sempre vai ver ali no comecinho, caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, física, psicológica, moral, financeira, econômica, negligência, abandono, sexual autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres, homens em todas as idades, e no caso de violência extrafamiliar, comunitária, somente serão notificados, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com transtorno, indígenas e população LGBT. Mas, esse tanto de gente aí que vai ser notificado, não precisa nem colocar, só era botar todo mundo. Infelizmente não, porque a gente não notifica aí, gente, homens jovens, né, que sofrem muitas violências aí no meio da rua, né, em bares, enfim. É a única população que a gente não notifica aí na ficha de violência, tá? Então, é só para deixar aí bem específico para vocês, qualquer dúvida. Enfim, eu vou estar passando aqui para vocês, só para vocês, mas eu não vou me atentar muito sobre ela. Ali no cantinho 54, que a gente pode estar falando mais aprofundado, a gente tem aqui o campo que é de lesão autoprovocada, no caso aqui a gente pensa na tentativa de suicídio, quando a gente vai preencher esse campo. A lesão foi autoprovocada? Se sim, a gente coloca 1, se não, coloca 2. E tem o ignorado que eu penso em nem falar nele, porque a gente quer sempre que o dado seja, né, o mais próximo possível do que você está lá, então, ou sim ou não. Então, é o campo 54, a gente pode depois estar falando mais sobre isso. E aí, depois, quando você preenche, se for sim para o campo 54, o campo 56, ele vem perguntando qual foi o tipo de violência. E aí, a gente, nessa ficha, a gente ainda não tem especificando se foi violência, se foi tentativa de suicídio ou automutilação, né? Porque tem a especificidade, gente. Desculpa eu não ter falado antes, assim, só para depois a gente pode estar, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar explicando para vocês. No outros, a gente vai colocar lá especificando o tipo de violência. Se foi tentativa de suicídio, se você colocou sim aqui no campo 54, aí você vai estar colocando se foi tentativa, ou marca outro, se você coloca lá tentativa de suicídio, ou se foi uma automutilação, a pessoa ela se cortou lá, ou ela se corta, enfim, e ela precisou do atendimento e foi notificado, aí você vai colocar lá automutilação. Pode ter tido outro tipo de violência fora esse? Pode. Ela pode estar relatando, ou ele pode estar relatando, que sofreu uma violência psicológica e moral, e por isso ela tentou o suicídio, ou por isso ela cometeu a automutilação. Então, assim, você pode especificar se foi uma lesão autoprovocada, né, uma violência autoprovocada, mas ela pode vir, né, acarretada de outros tipos de violência que você pode também estar marcando lá no quadradinho 1 para sim, se não, você coloca não em todos e coloca lá a especificidade nos outros, tentativa de suicídio ou mutilação, tá bom? No campo 51, própria pessoa. Isso eu estou falando se for tentativa de suicídio ou automutilação. Um campo super importante, super importante, que está lá no começo da prestação, quando a gente começou a falar sobre a questão do preenchimento, né, dos dados,
é o campo observações adicionais, gente. Esse campo é extremamente importante. A ficha toda é importante, mas esse campo ele é extremamente importante. É um espaço bem pequenininho, mas você pode estar colocando outras folhas agregadas, não tem problema nenhum. Você vai colocar aí nessas observações tudo que você não conseguiu contemplar na ficha. Ah, a pessoa chegou lá, te contou uma história, ou falou dessa questão da agressão dela, ou de outras coisas que são pertinentes para esse atendimento, e que você quer compartilhar com as outras pessoas que ela possivelmente vai estar atendendo essa mesma pessoa. E que possa estar evitando, possivelmente, até uma outra violência que ela retorne. Então, nessas observações, é muito importante, gente, para que a gente possa estar visualizando essa violência, por que é que ela está acontecendo, aonde ela está acontecendo, enfim, tudo que você puder estar colocando aí nas observações, ela é de extrema importância, tá? Então, é pequenininho o espaço, pode fazer lá, pega uma folhinha lá do caderno, uma folha sem pauta, bota lá a tua historinha, conta lá as tuas observações, e só grampear na ficha, tá tudo tranquilo, tá bom? E aí, é só um descritivo aí do que eu já tinha falado para vocês lá dos campos, na questão mesmo da tentativa de suicídio ou da automutilação, né, da autoagressão. E aí, depois vocês podem estar olhando, essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, ou qualquer dúvida vocês podem estar perguntando também. Aonde é que essa ficha está disponível? Gente, eu não me atentei muito na ficha, porque a Márcia vai estar falando mais um pouquinho, tá? Só para... Ela vai estar disponível aí nesse endereço. E aí, a paz é possível, gente. E é isso. Por enquanto, é isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Todo mundo está aqui comigo ainda? Obrigada, Mabel, pela excelente apresentação, certo? E as perguntas podem ser feitas via chat ou pessoalmente, mas... Eu vi que tem pessoas que não estão visualizando. Vocês não visualizaram, não? Gente... Não, eu acho que essa pessoa não é que ela não está visualizando, ela queria um material, e o material vai ser disponibilizado por e-mail. Sim, eu tá, acho, tudo bem. Tá ótimo. Eu entendi assim depois. Tá bom. Agora eu queria chamar a Márcia Oliveira Coelho Campos. Ela é enfermeira, bacharelada em licenciatura plena. Ela é servidora municipal, especialista em saúde pública, em saúde da família, em terapias integrativas e complementares, especialista em gestão de serviço de saúde, mestre e doutora em saúde pública. Agora, Márcia, adorei em terapias integrativas, porque eu amo, simplesmente amo. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. A palavra está com você. Obrigada, Andrea. Obrigada, Mabel, pela excelente exposição. Bom, Andrea, você vai colocar a apresentação? Aguarda só um instantinho. Tá ok. Aí tu pode estar começando a falar, Márcia. Tá ok. Mais ou menos como é o trabalho da epidemiologia na Regional 6. Pronto. Boa tarde a todos. Muita gente já me conhece. Eu sou Márcia, sou responsável pela vigilância epidemiológica da Regional 6. E nós vamos trazer hoje um panorama da violência interpessoal e autoprovocada na Regional 6, né, com os dados das nossas unidades de saúde notificantes, e a gente poder fazer realmente um diálogo, como o Mabel já falou, é muito importante, a partir desses dados, a gente estabelecer um diálogo para poder estabelecermos realmente metas, né? E é a partir daí, gente, que a gente consegue realmente fazer ações de prevenção à violência. Márcia, aguarda só um instantinho enquanto a Carla está colocando, tá bom? Tá ok, tá ok. Está aparecendo alguma coisa na tela? Já está aparecendo. Já? Ok. Márcia, já está aparecendo.
Eu não estou conseguindo visualizar, não, mas... Não? Tá no meu usuário, clica no meu nome Ó. pra ver se... Eu estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ainda visualizar, não. Realmente eu não estou conseguindo. Na tela está do teu lado, Márcia. Oh, meu Deus, cadê? Chega. Ou clica no meu usuário em cima que aparece. Fixa minha tela. Só um minutinho. Não. Gente, todos estão visualizando na tela? Não, eu não estou. Eu também não Acho que estou alguma coisa visualizando. travou viu? aqui. E o que é isso aqui, não? Está aparecendo na tela com todos, mas assim... Está aparecendo na tela. Oi. Tem que clicar em cima do meu usuário, Não fixar a visualiza. tela. Eu estou em dois usuários. Em um eu estou apresentando Márcia, o clica em slide. cima de um usuário, clica. Pronto. Se não der em um, é no meu outro usuário, que é Ana Carla, é o mesmo usuário. Só que um eu reproduzo, o outro eu estou aqui. Peraí, só um minuto, Ana Carla. Só um minuto. Fixa em você. Pronto, fixei. Não é esse, né? Do mesmo jeito. Pronto, São Ana dois Carla. Ana Carla. Deu certo. Pronto. Ah, Ok. Obrigada. pronto. Então, vamos Sai lá. André e entra... Agora apareceu, a gente vai fixar na Ana Carla. Todo mundo fixa nela que dá certo. Isso. Podemos? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo. Pronto. Então, Mais uma Eu vez, estou boa ouvindo, mas tá tarde. baixo. Se Oi, puder tá. falar um pouquinho mais Dá próximo para do ouvir microfone, agora? Tá, o microfone está bem próximo. Bom, vamos lá. Panorama da violência interpessoal e autoprovocada, Core 6. Pode passar. Pode passar, é porque eu não consigo passar. Só um momento, viu? Que o computador ele obrigada. trava na hora do passe. Tá. Calma aí. Passou? Bom, gente, passou. Ok. Na Regional 6, nós temos 31 unidades de atenção primária à saúde. Nós temos 2 policlínicas, que é a Policlínica Dr. Pompeu Lopes Randal e a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli. Uma unidade de acolhimento, que é a unidade de acolhimento Poeta Mário Gomes, que eu já vi até a representante aí. Um centro de especialidades odontológicas, que é o CEL e Messejana. 3 unidades de pronto atendimento, que é a UPA de Messejana, a UPA do Janguruçu e a UPA Edson Queiroz. E 3 serviços ambulatoriais especializados SAI, que é do Gonzaguinha, NAMI e Policlínica. 3 centros de atenção psicossocial, CAPS adulto, infantil, álcool e outras drogas AD. Pronto, pode passar. Bom, com relação às notificações de violência interpessoal e autoprovocada, em residentes do território da Regional 6 nos últimos 10 anos, foram 2.200 notificações. E quanto às notificações pelos estabelecimentos de saúde do território da Regional 6, nos últimos 10 anos, essas aqui, das unidades que estão no território, não necessariamente que as pessoas morem no território da 6, foram 2.987 notificações. Pode passar. Bom, gente, aqui é a ficha, a Mabel já deu uma excelente explanação sobre ela. A ficha de notificação, creio eu, que é uma dúvida da grande maioria, ou se não for,
vale a pena a gente realmente reforçar essa questão. Para você fazer a notificação, não precisa você pegar o consentimento da pessoa. Suspeitou, confirmou, você pode fazer a sua notificação enquanto profissional de saúde. Você notifica, a pessoa não precisa nem saber que está sendo notificada, porque esses dados, eles são importantes a nível do Ministério da Saúde, a nível local, em todos os âmbitos, para que se possa conhecer a situação de violência vivenciada e de modo a aprimorar as políticas públicas de atenção às pessoas vítimas de violência, na prevenção da violência. E também não precisa o profissional fazer a identificação sua na ficha. Basta botar o carimbo da unidade nessa ficha de notificação. Mais dúvidas a gente pode ver no final da apresentação e a gente vê. Pode passar. Bom, com relação ao número de UAPs notificantes de violência interpessoal provocada, na Regional 6, de 2007 a 2020, nós temos aqui que na Regional 6, das 31 unidades de atenção primária à saúde, nós temos 25 unidades que fizeram notificação de violência interpessoal autoprovocada. Aqui nós estamos falando a nível de unidade de atenção primária à saúde. Pode passar. Com relação às UAPs que notificaram as unidades de atenção primária à saúde, a unidade que mais notificou violência interpessoal e provocada foi a UAPs Messejana, seguido da UAPs Matos Dourado, que foram as unidades que mais notificaram a violência interpessoal autoprovocada. Pode passar. Com relação à notificação nas unidades hospitalares, no período de 2010 a 2020, nós temos o maior número foram 1.205 notificações, a maior parte das notificações foram do Hospital Distrital Gonzaga Mota, seguido do Hospital Distrital Edmilson Oliveira. Pode passar. Com relação às unidades de pronto atendimento, as UPAs, que mais notificaram no período de 2010 a 2020, foram 1.509 notificações. Foi a UPA do Janguruçu, a que mais notificou, seguida pela UPA de Messejana. Pode passar. Bom, com relação aos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que mais notificaram aqui na Regional 6, no período de 2010 a 2020, foram 119 notificações, foi o CAPs infantil, que das 119 notificações, 116 foram oriundas do CAPs infantil. Pode passar. Bom, com relação à faixa etária por sexo, que mais notificaram, né, de pessoas mais notificadas com violência interpessoal e autoprovocada no período de 2010 a 2020, a maior notificação foi com relação ao sexo feminino na faixa de 10 a 19 anos, e do sexo masculino foi de 20 a 29 anos. Então, assim, você pode ver que há uma grande notificação na faixa de 10 a 19 anos no sexo feminino. Pode passar. Com relação à raça, como a Mabel já falou, né, a grande parte da população está registrada como parda, né, dos notificados. Não se sabe se realmente foi preenchido, realmente perguntando à pessoa o que ela declara, né, da sua cor, mas a grande parte realmente confirma que são considerados pardos. Pode passar.
Com relação à notificação interpessoal autoprovocada segundo a escolaridade, foram 3.017 notificações, sendo que 2.136 possuíam o ensino fundamental completo, seguido pelo o ensino fundamental incompleto, né? Pode passar. Bom, com relação à notificação da violência interpessoal autoprovocada, segundo o bairro de residência na Regional 6, os bairros em que tiveram maior notificação que ocorreram violência foi no bairro do Janguru Sul, seguido pelo bairro do Conjunto Palmeiras e Messejana. Foram 2.005 notificações. Pode passar. Bom, com relação à situação conjugal, foram 3.017 notificações. Desses também, mais uma vez, comprova que são 42% de solteiros, né, são de pessoas solteiras, e 22% de não se aplica, né? Então, assim, talvez pessoas que não quiseram relatar a sua situação, não se sabe ao certo porque coloca-se não se aplica, mas que a grande maioria é de solteiro. Pode passar. Bom, notificação de violência interpessoal provocada segundo o tipo de deficiência que a pessoa possui. Então, assim, a grande parte das pessoas, de 257 pessoas que tiveram algum tipo de deficiência, 108 eram pessoas que possuíam transtorno mental, seguido de 64 com transtorno de comportamento. Pode passar. Com relação ao local de ocorrência da violência, foram 2.927, e esse local da ocorrência, a grande maioria, ocorreu no domicílio, né? Então, assim, o que a gente pode observar é que essa violência parte do domicílio, e nós vamos ver mais à frente que a grande responsável pela violência, e a gente vê em muitos estudos, né, acho que de uns 10 estudos que eu andei pesquisando sobre violência, também confirmam essa violência que ocorre no domicílio, a grande parte. Pode passar. Com relação ao tipo de violência interpessoal autoprovocada, né? O que se pode observar é que de 4.256, como disse Mabel, pode ter mais de uma violência, né, marcada, colocada. Nós podemos observar que a grande maioria foi de violência física, seguida, infelizmente, pela violência sexual. Pode passar. Com relação à violência sexual, segundo ao tipo de violência sexual, a grande maioria de 342, duas violências sexuais, 282 foram estupro, seguido de 44 por assédio sexual. Pode passar. Com relação ao vínculo do agressor com a vítima, de 2.875 notificações, a gente conta que a grande maioria, né, 686, foi a própria pessoa causadora da sua violência, né? Aí daí se pode falar da questão das tentativas de suicídio. Seguido pela mãe, né, exatamente no domicílio, a mãe como principal agressora. Em muitos estudos se encontra realmente esses dados, a mãe como principal agressora. Pode passar.
Oi. Márcia, só te atrapalhando um pouquinho. Posta só um pouquinho esse teu slide aí, esse É porque último slide? quem tá voltando é a Ana Ana Carla. Carla. Conta, Ana Isso. Carla. Pronto. A Marcinha, gente, falou aí agora de mãe, aí a gente pode visualizar também como negligência e abandono, tá? Isso. Então, quando a gente tem negligência e abandono, no caso a gente está falando aí das crianças, né? A mãe, ela é a principal agressora, então ela é notificada como principal agressora, por isso também que a mãe, ela entra como negligência, ela entra aí com esse dado aí bem alto. E, mas assim, a própria pessoa aí, a gente pode estar vendo, a gente já vê aí, fazendo uma análise, né, que a Regional 6, ela está com bastante tentativa, ou até mesmo já com um suicídio consumado, a autoagressão. Então, já é uma coisa que a gente já tem que estar tendo um olhar diferenciado para a Regional 6. Exatamente. É isso. Preocupante, né, Mabel? Não, perfeito. É muito preocupante mesmo. É como você disse, a negligência no lar, né? Além também da própria violência física que a mãe causa, né, nos seus filhos, né? E é uma coisa que você tem que ver qual é a causa disso aí, né? As UPAs, elas notificam muito negligência e abandono, em que sentido? Às vezes a mãe vai com a criança, né, para uma consulta e acaba que a criança ela tem que ficar na internação. E essa mãe, ela se recusa e ela tira a criança, então assim, os profissionais até para se resguardar, gente, isso fica aí a dica para vocês, o profissional até para se resguardar, né, de alguma coisa aí futura, ele notifica, né, informando que a mãe que foi sugerido pelo médico, pela pessoa que atendeu, que a criança tinha que ficar na internação, né, para observação ou medicação, enfim. E a mãe se recusou e se evadiu com a criança. Então, ela é notificada como negligência e abandono por parte da mãe ou do pai, né? Geralmente é pela mãe. Só um exemplo para vocês, mas tem outros tipos. Se a menina com 12 anos, ela já tem algum tipo de relacionamento, e ela vai ser atendida numa unidade de saúde, né, enfim. E aí o profissional observa que aquela menina, com 12 anos ainda, ela já tem uma vida sexual e que os pais, eles são cientes, o pai e a mãe também, ou a outra pessoa, ou qualquer pessoa que seja nessa referência para essa menina, ela é também notificada como negligência. Tá bom? É só para ficar mais... esse dado da mãe, às vezes não é só a violência física ou psicológica, as outros tipos. Tem esse tipo também, justamente nas unidades onde eles estão sendo atendidos e o profissional para se resguardar e faz essa notificação. Justa e coerente. Perfeito, Mabel, perfeito. Pode passar? Pode sim, desculpa. Bom, com relação ao ciclo de vida do provável autor da agressão, a grande maioria de 2.753 foram de pessoas adultas, né? De pessoas que já estavam nessa idade. Foi o que realmente Mabel apresentou também no geral, né? E que aqui também a gente encontra esses dados. Pronto, pode passar. Agora nós vamos trazer dados de mortalidade por violência interpessoal autoprovocada. Bom, a mortalidade por causas externas por regional de saúde em Fortaleza de 2010 a 2020. Nós temos de 34.847, 24,8, tá? Ocorreram na Regional 6, né? E está muito próximo à Regional 5, que está com 24,7. Pode passar. Com relação à distribuição dos óbitos por violência na Regional 6, nós podemos observar que os homicídios, eles estão em número realmente elevado, de 5.031 óbitos por violência, nós podemos observar que os homicídios, eles estão em alta, né? Nós chegamos ao ponto de, seguindo essa série histórica,
que em 2013 nós tínhamos 532 homicídios, em 2017, 563 homicídios, e agora em 2020, 184 homicídios, né? E de suicídios, nós também encontramos até um número considerado, né? Que nós temos até agora 8 suicídios já, né? Registrados nesse ano de 2020, aqui na Regional 6. E essa intenção indeterminada, né, que por causas indeterminadas, que a gente pode observar também que não se chegou. Obrigada. Então, assim, nós temos esse ano 2020 107 intenção por causa indeterminada. Pode passar. Bom, com relação ao número de homicídios segundo a faixa etária e sexo, nós podemos observar que de 20 a 29 anos foi onde ocorreu o maior número de óbitos por homicídio, mais no sexo masculino, com 42,7, seguido do sexo feminino, com 31,8. Pode passar. Com relação à mortalidade por homicídio por bairro de residência da regional, nós podemos observar que os homicídios eles ocorreram em maior quantidade no bairro do Janguru Sul, de 5.130, 866 ocorreram no Janguru Sul, seguidos pelo bairro de Messejana, com 586, e o Barroso, com 449 casos de homicídio. Pode passar. Com relação às principais causas de óbitos por suicídio na população da Regional 6 por faixa etária, nós podemos observar que a população, né, que o sexo masculino, ele representa a maior quantidade de pessoas que cometeram suicídio, aproveitando aqui de 510, 308 do sexo masculino cometeram suicídio, né? Então, assim, a população de homens ainda é bem maior em termos de suicídio do que a das mulheres. E lesões autoprovocadas, né, provavelmente por enforcamento, estrangulamento. Pode passar. Com relação aos óbitos de suicídio da Regional 6, segundo a faixa etária e o sexo, o que se pode observar é que a maior parte das pessoas que cometeram suicídio eram pessoas na faixa de 30 a 39 anos, 116, de 520, 116 do sexo masculino, e na faixa de 20 a 29 anos, 27 do sexo feminino. Então, assim, mais uma vez, né, a gente chama atenção o sexo masculino, para que a gente possa estar estabelecendo medidas de proteção a esse grupo, né, essa faixa etária, e os homens que estão cometendo suicídio. Pode passar. E eu trago para vocês que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esse é o artigo 226 da nossa Constituição Federal de 1988. Muito obrigada, e agora vamos conversar sobre o que foi colocado aqui. Bem, gente, eu quero agradecer a belíssima apresentação da Márcia Coelho, certo? E dizer que agora é o nosso momento de participação, de tirar algumas dúvidas. A Mabel e a Márcia estão aí para as pessoas que desejam fazer as perguntas, ou pelo chat, ou pessoalmente, né? É só clicar no microfone e poder fazer as perguntas.
e tirar suas dúvidas com as palestrantes de hoje. Andrea, só para Oi, complementar. Mabel. Pronto. Só para complementar, gente, vocês me ouvem bem? Tá baixinho, né? Vou ver se eu vou mais para perto aqui. Só para complementar, quando a gente fala da magnitude aí, falando da magnitude das violências, né, dos óbitos, falando de mortalidade, a gente vê no recorte de 2019, como eu tinha trazido para vocês, 2019 fechou com 1.722 óbitos. Agora, hoje, eu tirei o dado hoje, a gente já tem, por causas externas, 1.764, gente, ou seja, nós hoje já ultrapassamos o ano de 2019 de mortes por causas externas. Então, assim, a gente se preocupa muito porque a gente vem vendo, assim, eu já acompanho a Vilma com as violências há 7 anos aqui na Secretaria. Eu já tinha um trabalho antes com pessoas em situação de rua, que eu trabalhei com a Iracema Machado um tempo, e assim, há tanto tempo que a gente vem aí se preocupando, né, com as classes minoritárias, com raça, cor, com as violências, né, contra a mulher, contra crianças, contra adolescentes. A Márcia trouxe aí um dado aí em relação à faixa etária de 10 a 19 anos, onde as meninas, né, os meninos, enfim, são crianças, né, adolescentes dessa faixa etária do Ministério da Saúde, de 10 a 19 anos, são adolescentes que estão sofrendo violência sexual lá na regional dela, ou seja, o que está sendo feito por esses meninos, por essas meninas, né, quais as medidas sociais, né, assim, quais as políticas, né, que estão lá para poder resguardar essas crianças, né, qual que é a história de vida delas, enfim, são questões que a gente que trabalha com violência, né, que trabalha com pessoas que sofrem, e a gente também, né, está exposto em todo momento a sofrer, o que a gente pode estar pensando para essas pessoas, o que a gente, enquanto cidadão, enquanto profissional da saúde, que está aqui para cuidar, né, o que a gente pode estar pensando em fazer por esses meninos lá da Regional 6 que estão sofrendo esse tipo de violência que ela trouxe, e a questão do suicídio também, Márcia, que você trouxe, que realmente é um dado bem elevado, aqui no município de Fortaleza, você trouxe 8, né, agora em 2020, aqui no município de Fortaleza, a gente está com 56, eu acredito que esse dado ainda não é o dado mesmo, porque como a gente teve a questão do Covid, então, assim, muita coisa ainda não chegou para a gente estar, né, muita ficha, muita coisa ainda não foi registrada no sistema. Eu estou com esse dado, que era o Tabnet, então foi atualizado hoje, mas estou com 56 óbitos por suicídio no município de Fortaleza. E assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa o que a gente está deixando de fazer para que essa violência ela não esteja mais ocorrendo, ou o que a gente não fez, né, ou o que o Estado não fez, o que as pessoas que estão no nível que pode estar fazendo isso não estão fazendo. Eu acredito que nós, enquanto profissionais, estamos fazendo a nossa parte, né? A gente está aqui tentando ver o que a gente pode recomendar, está fazendo as análises, está olhando o que está acontecendo, e aí a gente está encaminhando e como é que está sendo, né? Como é que está chegando essa informação para que a gente pode estar tomando as decisões. É isso. Assim, vocês teriam alguma coisa, gente, para estar questionando em relação Meninas, a Juliana, né, a Juliana Monteiro, ela fez a pergunta assim: quando um adolescente tem ideias suicidas ou tentativa, qual o fluxo? Juliana, cada regional, cada unidade, elas têm os seus fluxos. Acho que a Dorinha sabe falar muito bem sobre isso, né? A Dorinha tem que trabalhar, a própria Andrea tem que trabalhar no fluxo. Mas, assim, os adolescentes, eles podem estar sendo encaminhados, por exemplo, se você trabalha no UAPS ou num hospital, enfim, que não é referência, você pode estar encaminhando no CAPS da sua regional, né? E os profissionais estão lá preparados para estar recebendo as faixas etárias, adolescente, jovem, adulto, então ele vai estar referenciando, caso eles não consigam estar sanando na necessidade, eles vão estar encaminhando para as redes especializadas. Aí a gente tem a Aquarela, né, Andrea, que trabalha com jovem, com adolescente, que trabalha essas especificidades,
Mas acho que a Dorento está aí. Sim, agora sim. Agora, lembrando, é tentativa de suicídio, né? Então, a porta de entrada para isso aí é o CAPS. E dependendo da idade, né, como a criança e adolescente, é o CAPSI. E Márcia colocou um dado importantíssimo, né? Isso, o CAPSI. Márcia, na própria apresentação dela, colocou um dado importantíssimo com relação a suicídio e com relação, assim, eu fiquei impressionada, Márcia, o número de notificações da saúde mental, o maior está no CAPSI. Com certeza. Então, eu acho que isso aí já é um indício do que a pergunta, né, vem colocando. O NASF do Regis Jucá, ele coloca, lembrando que existe o CVV, que disponibiliza o contato de 188 em todo o território nacional, nesses casos de prevenção de suicídio. Isso. Mas o fluxo mesmo é CAPS, tá, gente? Assim, então, lá do CAPS é que parte-se para outras especificidades caso haja necessidade, mas a priori é CAPS mesmo. Pela rede. Agora, a Juliana aqui está dizendo que ele vai para uma triagem. Lembrando, Juliana, tentativa de suicídio, não. Ele tem prioridade no CAPS. Juliana, só para... a gente não tinha falado, mas de notificação compulsória, as tentativas de suicídio e as violências sexuais. Então, até 24 horas você tem que estar notificando se você suspeitou, e eles têm prioridade, tanto a tentativa de suicídio como as violências sexuais. Então, imediatamente ele tem que ser feita a intervenção, tá? Deixa eu falar aqui, a Vera Damasceno, ela fez assim, acredito que tenhamos muita subnotificação na rede. Sim. Deveria ser realizado um trabalho da vigilância junto às unidades para mudar essa realidade. Pois Vera, né? Vera Damasceno. Pronto, inclusive, Vera, já foi feita, a gente já tem aí, esses anos a gente tem feito, né, treinamento com o pessoal das unidades, as regionais. Eu lembro que eu já fui até para a Regional 6 Pandorinha, não sei se foi, acho que em 2015, por aí a gente fez treinamento da ficha, foi super, acho que passou 2 dias, eu acho, na regional, e infelizmente a gente tem a rotatividade, né, Vera? Aí a gente sempre precisa estar fazendo isso para poder estar treinando os profissionais, né, em relação mesmo a esses campos que a gente tem aí, o campo, essas especificidades como no raça-cor. Infelizmente, assim, a gente passa por essas coisas e a gente tem que estar todo o tempo buscando. Então, muito bem colocado, até tinha falado para a Márcia antes, a sugestão, né, da gente estar vendo aí as datas, que a gente possa estar se reunindo com o pessoal da Regional 6 ou das outras regionais, para a gente estar começando novamente aí a estar fazendo essas capacitações, esses treinamentos da ficha de notificação, justamente para que a gente minimize aí essa subnotificação. Mabel, já está inclusive até na minha lista, eu até já falei com a Helenice, com a Meg, para a gente começar a fazer visitas técnicas da vigilância em todas as unidades de saúde, né? Sejam hospitalares, sejam unidades de atenção primária à saúde, CAPS, todas, para poder a gente alinhar o processo, né? Também tem a incompletude dos dados, que infelizmente ainda existe, né? E a gente precisa ver isso, né? Para que esses dados possam ser alimentados de modo correto. Exatamente, a ficha de notificação, gente, é uma ferramenta altamente potente de prevenção. Então, assim, se a gente trabalha com um agravo que só tem aumentado, infelizmente, e que a gente pretende reduzir, a ferramenta que a gente tem como a ficha de notificação para a gente identificar é altamente eficaz. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com excelência, né? Então, a ficha de notificação que a gente está tendo para lutar. Gente, deixa eu só responder aqui, porque a Regina Célia está dizendo o link de frequência. Ele está abrindo, sim, Regina. É só clicar
nesse númerozinho que eu coloco em azul. Tenta outra vez aí, tá bom? A Dora quer fazer umas considerações. Eu gostaria de, antes da Dora fazer as considerações, perguntar aos participantes dessa oficina se eles desejam fazer mais alguma pergunta. Acredito que o silêncio é não, né? Fala por si. Não, mas espera aí que surgiu aqui, ó. Maria Edna, né? O mais difícil e doloroso é conscientizar quando a pessoa, né, fala que vai cometer homicídio com os filhos e depois o suicídio. Homicídio ou suicídio? Não, ela coloca que o mais doloroso é quando ela constata que a pessoa diz que vai cometer homicídio, porque vai matar os filhos para depois se matar. Entendi. Edna, assim, a sugestão, né, quando você vê uma fala dessa, imediatamente, como já foi colocado, né, você já vê que ela tem a ideação suicida, então essa pessoa ela realmente está precisando de um tratamento urgente, ela precisa de um atendimento, de um acolhimento urgente. Se você não se sente capaz, enquanto profissional, para estar realizando, faça imediatamente um encaminhamento e, assim, tente estar com essa pessoa para estar resguardando tanto as pessoas que ela fez ameaça, né, no caso os filhos, como a própria pessoa. Então, a sugestão é essa, que o profissional identificou. Às vezes, nos grupos de estudo, gente, a gente participa de uns grupos de estudos até com o pessoal da Rede Aquarela, e eu lembro de uma fala de uma das técnicas que ela estava com uma dificuldade com uma criança, essa criança, ela estava realmente sofrendo violência doméstica por parte do padrasto, e a mãe, ela estava meio que conivente com a situação, e essa profissional, ela se humanizou daquilo, então ela pegou essa criança no atendimento, então ela ficou com essa criança, ela acompanhou essa criança até o local onde ela ia ser atendida, e ela só saiu realmente quando ela garantiu, assegurou que aquela criança estava protegida. Então, assim, às vezes o profissional, eu sei que, chegou, eu estou atendendo uma pessoa que está me falando isso, mas já deu 4 horas, 4h30 está na hora de eu ir embora, enfim, acabou o expediente e acabou aqui o meu trabalho. E, assim, eu acho que o nosso trabalho, gente, ele não acaba no final do nosso expediente, né? Assim, nosso trabalho, ele é contínuo, ele é sistemático. Então, se você recebe uma demanda como essa, e você realmente vê lá o perigo que aquela pessoa, ela está trazendo para outro, e para ela, sim, você tem que estar assegurando que essa pessoa, ela vai ter um atendimento urgente, até porque esse atendimento, o que ela relatou do suicídio, ele é de urgência, e você tem como profissional, né, como cidadão, está acompanhando até o desfecho dessa situação, que ela seja resguardada, que ela seja acompanhada. É a minha sugestão, tá? Eu também queria falar que é muito importante, nesse processo, é uma situação grave, né, é considerado de gravidade, e que a Edna não está só, né, que existe uma rede, que ela pode buscar, né, ajuda nessa rede. Se for a nível de atenção primária à saúde, é fundamental que se busque as equipes da Estratégia de Saúde da Família para estar identificando realmente a gravidade desse caso o mais rápido possível, né? Se for a nível de UPA ou de hospital, de entrar em contato realmente a nível local com as equipes da Estratégia de Saúde da Família para se buscar realmente, né, a situação dessa família. Eu acho que a rede realmente ela precisa funcionar nesse processo e que tem realmente muitos serviços que vão poder dar suporte, né, como nós temos o CAPS, fundamental nesse processo, e os outros serviços, nós temos o NASF também, né, inicialmente, os que têm acesso a psicólogo, pelo menos dentro dos NASF, podem dar esse suporte, e assim a gente sair acionando essa rede, né, por uma situação tão grave como essa. E você tem que resguardar as crianças também, então você tem que estar acionando o conselho tutelar, você tem que estar vendo toda essa rede de atendimento, então você tem que também estar resguardando a vida da pessoa, aí você entra em contato com saúde mental, com o pessoal da atenção primária, onde você está, então assim, você vai estar resguardado por uma rede de profissionais.
Quando eu falo assim, que a profissional, quando ela identifica que ela tem que estar junto, mas ela enquanto profissional, mas a rede que está também com ela, tá? Então, assim, às vezes você identifica isso e a pessoa, ela precisa daquele apoio, seja de quem seja. Então, assim, eu estou lá atendendo, eu vi que eu posso, que eu me sensibilizei, eu vi que a minha presença, ela é essencial para aquilo, eu vou estar lá, eu vou estar dedicada àquele meu atendimento naquele momento. Espero ter contemplado isso. É isso mesmo. E outra coisa, lembrando que o trabalho em rede é um trabalho intersetorial, é o trabalho de um coletivo, não é um trabalho de uma unidade só, de um grupo só, de um profissional só. Dora, a palavra está facultada à senhora. Olá, adorei a senhora, viu, André? Oi, gente, boa tarde. Bom estar aqui com vocês novamente. Mabel, parabéns. Eu tive que fazer uma viagem rápida e entrei já no início da fala da Márcia, mas já sei do sucesso que foi a sua fala. Quero lhe parabenizar, você é uma guerreira, vem nessa militância há mais de 15 anos, tenho o maior respeito pelo seu trabalho e estamos aqui, né? Eu coloquei até uns marca-textos aqui nas minhas pontuações para não me perder. Ontem, o primeiro ponto que eu vou levantar, a Luciana falava do trabalho da DESECA, da 12ª Vara, e aí, Mabel, eu fiquei preocupada porque o alinhamento com as notificações no SINAM. Pois isso já está alinhado, já está congruente. Nós fomos lá, né? Vocês fizeram aquela oficina porque, assim, o que me preocupa, você muitas vezes apresenta uma estatística, um dado, que não bateu na epidemiologia, né? Isso. E o nosso desafio, ontem eu falava sobre isso, é unificar os sistemas de informação. Exatamente. É interessante, eu sempre converso com a Kelly, da Rede Aquarela. Kelly, esse dado que está aqui nesse congresso, chegou lá na Vilma, na Mabel, não é para que a gente fale a mesma língua, porque muitas vezes essa desconexão, ela atrapalha a tomada de decisão, né? A gente foi aquela primeira vez, e aí a gente ficou de estar retomando com a equipe junta para estar discutindo a ficha. A priori, a gente tinha marcado uma reunião como essa no Meet, mas por motivo pessoal de alguma das meninas lá não foi possível. E a gente está aguardando um novo contato delas para a gente estar dando continuidade. Eu acho de extrema importância, acho que as meninas, elas estão também sensibilizadas, e elas estão disponíveis, né? Elas passaram um caso para a gente lá, naquele dia, que eu realmente fiquei... Ela falou, olha, vocês vão ficar pasmos quando vocês virem que a maioria que a gente tem aqui de agressor é pai, sendo que a gente aparece outras coisas, né? Então, assim, é outra realidade que a gente vai ver. Então, eu não vejo a hora da gente receber essas chegar junto com a Rede Aquarela para a gente arrumar. E já informando aqui a vocês, todos que estão nessa live, que no período de 15 a 19, né, Mabel e Vilma vão estar capacitando todos os conselhos tutelares, tá? Em relação ao preenchimento da ficha de notificação. Como fazer esse manejo, porque o conselho tutelar também é porta de entrada e pode notificar. Não só a unidade de saúde notifica. Então, a gente depois vai discutir. Precisamos, viu, Márcia? A gente está com um desenho do fluxo das notificações para as unidades que não têm CNES, como é que migra isso? Ontem eu vi uma fala da Manu, do CREAS, falando do crescimento da violência em relação ao idoso, e que eles notificam muito, mas isso não chega na epidemiologia. Na hora que eu levanto o dado, eu não vejo unidade notificante CREAS. Então, a gente está falando em várias cidades, a gente está falando para o estranho. Então, o objetivo da rede é alinhar essa orquestra. Essas notas musicais, elas estão arranhadas, né? Então, o CREAS, ele está isolado, CRAS, as unidades estão notificando em que ficha? Relatório não é notificação, é uma outra ferramenta. Então, a gente vai ter que organizar isso, tá? Esse é o primeiro ponto.
O outro ponto, você falava, Márcia, você trouxe um recorte, a Mabel fez um recorte macro, isso é interessante, a gente tem que trabalhar com a clínica ampliada, trabalhar com o macro e com o micro, tem que fazer essa interseção, tá? Aí a gente, para desenvolver uma consciência ampliada. E aí você trazia o ápice messejano e Matos Dourado, né? Comunidades que mais notificam. E aí isso nos chama a atenção. O que é que eu sugiro? Você foi brilhante aí, que você já deu uma luz no fim do túnel, você já está pensando no plano de ação das comissões. Eu falava hoje de manhã com a Andrea. Não adianta a gente ficar por aqui. A gente tem que partir, arregaçar as mangas e partir para fazer acontecer no território. Botar o certificado no Lattes, a declaração, lindo e maravilhoso. Vai estar para além do Lattes. A gente tem muito trabalho, porque esse campo aqui não é um campo prazeroso. Trabalhar com violência, né, é um campo do sofrimento, né, é o campo da dor. Quando a gente escuta aqui a fala dessa nossa amiga, que a pessoa anunciou o homicídio e o suicídio, isso é um puta sintoma ardido, que sangra na gente, que pede socorro. A violência é sistêmica, é multifatorial. E a rede toda está responsável por esse sintoma. Ela tá sinalizando essa dor, tá? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de desenvolver um plano de ação para que a gente possa cuidar dessa informação, que é tão importante. Aí você falava da imprecisão da ficha. Nós temos dados. Você não pode preencher uma ficha dessa por preencher. Ela tem uma riqueza de campos de informação que define rotas, define caminhos. Eu vou já colocar aqui no grupo a ficha, o instrutivo da ficha. Tem vários campos, a gente tem que trabalhar junto do instrutivo para preencher com qualidade. Eu não posso preencher uma ficha e colocar lá uma grávida de 80 anos, por exemplo, que são algumas aberrações que a gente encontra. Então, não é de qualquer jeito, né? E aí, Márcia, você trouxe um diagnóstico. Eu sugiro que esse seu recorte fique em todas as salas de situação, de todas as unidades. Eu preciso estar vendo isso, mapeando, georreferenciando, conhecendo o meu território, fazer uma discussão. E você avançou, Márcia, porque você trouxe morbidade e mortalidade, não é? A gente não está brincando, gente, com homicídios. Crianças, mulheres, negros, assassinados fora da escola, com baixa escolaridade, tem múltiplas determinações sociais nesses atravessamentos. Cada vida importa, não é? A gente tem aí o Comitê da Prevenção dos Homicídios saiu uma pesquisa agora com as meninas negras que foram assassinadas no tráfico. Capitão Messias fala do crime profissional. Né? Então, a gente tem que fazer essas discussões o tempo todo dentro dos nossos territórios. Tá? E aí, a gente tem que estar chamando as comissões para estudo de caso, para discutir junto, para potencializar a rede. E, sobretudo, essas discussões nossas envolvem vontade política. Tá? Essas discussões têm que estar na mesa de todos os secretários. Só complementando, isso tá complementando aqui, Dorinha. Essa fala que a Dorinha falou, gente, ela está em âmbito nacional. Essa fala que a Dorinha falou, ela está no Atlas de Violência. Para quem não conhece, o Atlas de Violência, ele vem retratando violência do Brasil inteiro, de todos os estados. Fortaleza, gente, no Atlas, está lá como a capital que vem aumentando os homicídios de jovens, adolescentes e principalmente contra mulheres. Então, a gente está lá conhecido nacionalmente como a capital onde mais se mata jovens, aí com um potencial de vida pela frente, né, que tem aí um futuro perdido, e meninas que estão sendo mortas, né? Então, essa fala, Dorinha, ela é muito pertinente. Pronto. E aí, eu adoro, eu acho muito bonito os projetos, as políticas públicas, o Cresça com Seu Filho, o Primeira Infância, a queda da mortalidade infantil. A gente tem indicadores exitosos, porém, a gente chega na faixa etária de 10 a 19 e essa população é assassinada, não é? E aí, quer dizer, que coito interrompido é esse, não é? Essa descontinuidade sofrida. Então, assim, a gente comemora a nossa taxa do IDEB, que a educação está legal, mas a gente não pode comemorar os homicídios, não é?
Então, dentro dessas contradições, dentro desses contrastes, a gente tem que trabalhar com criticidade e envolver. Nós estamos com uma série de lacunas nesse campo, não é? As políticas públicas precisam. Eu preciso ver alguma pesquisa, né, onde as políticas públicas respondem para a redução do ciclo da violência. Isso é uma questão que a gente vai ter que fazer, rediscutir, tá? E aí, eu trago também a questão do suicídio. Eu quero falar para vocês que já aconteceram uma série de reuniões junto com a promotoria, hospitais privados, hospitais públicos, SAMU, Corpo de Bombeiros, atenção primária. Eu participei dessa discussão, André também, para que os fluxos pudessem sair. O doutor Enéas chamou, a gente não quer aqui estar levando porrada do Ministério Público para as coisas acontecerem, né? As coisas têm que acontecer independente não são medidas coercitivas, né? A gente tem que ter as responsabilidades republicanas para fazer com que as coisas aconteçam. É um saco. Chegou aqui uma audiência do Ministério Público para a gente dar uma resposta, né? A gente tem que trabalhar com o Ministério Público como parceiro, não como cobrador, nem puxão de orelha, nem dando cagaço, né? Não é por aí, o processo tem outro caminho. E aí, o que acontece? Acontece que os fluxos estão aí, eu estou cobrando 24 horas ao RUI da atenção primária para a gestão validar esses fluxos, está lá, fluxo tentativa de suicídio, com ou sem complicações clínicas. Quando tem complicação clínica, entra ao hospital, rede hospitalar, e o CAPS-I, automutilação e tentativa de suicídio é CAPS. Essa discussão está fechada. CAPS trabalha com transtorno grave e moderado. Transtorno leve, ansiedade, matricia com atenção primária. E detalhe, o CAPS não está sozinho. Como eu falava hoje, gente, a responsabilidade da atenção da família, ela ordena o cuidado, ela é produtora das redes, ela é porta de entrada, de chegada e nunca de saída. Aquela família, ela mora no território, ela está numa rua. A estratégia, quando tem uma família adscrita, tá? Ela tem que trabalhar aquela família, não só na perspectiva curativa, mas promocional, preventiva. Tem que se fazer a estratégia de saúde da família no território, tirar o estetoscópio, sair da queixa-conduta e do modelo médico hospitalocêntrico, né? Então, assim, eu fico... é muita planilha de Excel para preencher, muita burocracia, muita tecnologia dura. Então, vamos trabalhar com as tecnologias leves e duras e rediscutir o novo modelo de atenção da estratégia. E todos nós, da estratégia, temos que nos implicar. A gente sabe da potência do NASF. Eu já briguei com a Rede Aquarela. Não adianta capacitar a gente de saúde sozinho. Não adianta estar enxugando gelo, perdendo tempo. A gente de saúde pertence à estratégia. Ele faz parte da equipe, tá? Temos que acabar com o ato médico. Adoro quando eu pego um médico sanitarista que ama território. Se está a fim de fazer consultório no Meirelles, sai da estratégia. Se autoriza em outro lugar, vai para a iniciativa privada. Vai fazer saúde pública, é outro tesão. É outra história, tá? Então, as pessoas que estão dentro da saúde pública, que estão na defesa do SUS, que estão dentro do território, precisam se melar de argila e entender as potências e as fragilidades do território. Essa é uma discussão que tem que ser na medula, em todas as vértebras, né? Eu até digo, tem que fazer uma autópsia para a gente poder fazer o atravessamento dessas discussões, tá bom? Então, amanhã eu estou resumindo um guia com todos os fluxos, com as competências. Rede Aquarela é violência sexual, tem que estar claro nas nossas cabeças, não é? Porque, assim, são muitas emoções, muitas informações, e a gente se confunde, mas a gente está aprendendo toda hora. O processo é, toda hora a gente está errando e aprendendo. Isso é tranquilo. Mas vamos estar juntos, porque tem muito trabalho pela frente, e violência, enquanto eu estou falando aqui, tem milhões de mulheres que estão sendo assassinadas, de homicídios acontecendo, de estupros, não é? Então, a gente nunca vai parar com essa discussão. Essa discussão do enfrentamento da violência, ela é ad infinito, porque a gente, em todos os países, a geopolítica, ela é global, ela atravessa as nossas nações. Nos países de primeiro mundo, a gente está vendo aí os atos terroristas,
né? A nossa colega brasileira que estava na França, numa basílica, né? Pela questão das religiões, das disputas de território. Então, é gigante e a gente tem que realmente se autorizar nesse lugar, mais uma vez, para a gente trabalhar em rede e produzir o cuidado e chegar junto das populações que estão em sofrimento, ok? Gente, Eu acho Fala, que eu Dora. consegui pontuar, consegui ser mais objetiva, Andrea. Conseguiu. Olha, o Valtério dos Santos falou muito boas colocações suas, parabenizou. Silvia Carla Pereira também parabenizou pelas palavras. Roberta Pinheiro, muito importante nossos usuários terem ciência dessa rede de proteção social. Infelizmente, a falta de articulação entre as políticas ainda é um gargalo, um grande desafio para os profissionais das equipes. Gratidão pelo compartilhamento desses dados e pelas informações tão relevantes. Roberta, Enfim, só um minuto, André, respondendo a Roberta. Roberta, a gente tem uma crise tão grande, a crise é intrasetorial, a saúde com ela mesma. Eu chamei as UPAs para estar aqui, convidei os hospitais para estar aqui com a gente. A crise é na saúde, imagina inter. A gente ficamos na educação, levamos um chá de cadeira, mas depois deu certo, para discutir a ficha de notificação. Só que a educação está em home office, né, por conta da pandemia. Mas aí a assistência, o tempo todo puxando as orelhas da Iracema. CRAS, CREAS, discutindo assistência. Não é fácil, não, o trabalho é árduo. Mas a gente não desiste. Mas o caminho é esse, Roberto. Quero falar também da Silvia Carla, ela colocou aqui que tem muitos usuários que não conhecem o trabalho, né, dos CRAS, como ele é desenvolvido, acha que é só para fazer o Bolsa Família. E a Juliana Andrade, perfeita a fala da Dora, falou, mas considera um desafio imenso para as equipes hoje, num cenário de desarticulação da estratégia de saúde da família. Alguém me pedindo o link da frequência, eu já coloquei. E a Maria Edna parabenizou as suas sábias palavras. Enfim, gente, todo mundo parabenizando, agradecendo a apresentação da Mabel, da Márcia. Eu coloquei no começo da oficina, quando eu falei da importância que é esse trabalho e da gente conhecer os dados do nosso território. Para a gente atuar, para a gente elaborar diagnóstico do meu território, eu tenho que conhecer os dados dele. Olha, eu estou impressionada, Márcia, eu torno a falar, né, do número de notificações do CAPSI. Eu quero aqui parabenizar os profissionais que compõem a rede CAPSI, porque estão realmente desenvolvendo o seu trabalho e, dessa forma, protegendo crianças e adolescentes. Isso é muito importante. E eu, como sendo um profissional de saúde, principalmente saúde mental, não posso deixar passar isso em branco, porque é muito importante isso. Se for comparado com as outras regionais, dificilmente a Mabel está aí para dizer, dificilmente você vê um dado tão relevante de notificação dentro da saúde mental. Então, eu tenho que parabenizar a saúde mental da Regional 6. Verdade. André, eu estava lembrando aqui de um trabalho que eu fiz com a Vilma, acho que em 2016, junto com uma estudante da Escola de Saúde, que ela ficou aqui com a gente, a Aline, um trabalho maravilhoso, depois posso até estar passando para vocês. A gente fez um trabalho sobre notificação justamente nos CAPs. Gente, era baixíssimo, mas a gente não tinha notificação de CAPs, a gente não tinha esse dado. E aí a gente foi feito esse trabalho, a gente ainda não está no que a gente quer, né? Obviamente a Regional 6, ela está se destacando, principalmente no CAPSI, mas assim, a gente nem tinha esse dado, né? Você via lá 1%.
E aí agora você vê assim, quando você vê, já consegue ver numa apresentação dessa que você já tem uma informação para passar para a gente. Repita aí as palavras da André, eu acho que só tem mesmo aí, a gente só tem a crescer, né, as análises que a gente faz aqui, eu não sou conhecedora tanto do território, gente, porque eu estou muito a nível central, né, desde que eu entrei aqui, mas vou estar estudando mais sobre os serviços e eu quero conhecer mais como é que é o campo. Eu e a Márcia participamos agora de uma capacitação onde a gente se tornou epidemiologista de campo, né, Márcia? E assim, foi muito grande para a gente isso, eu consigo ver de outra maneira, gente, quando você se apaixona, como a Dorinha falou, pela saúde pública, quando você vê que você pode fazer alguma coisa, que você não está aqui só de passagem, eu acho que é isso. O sentido todo da coisa é esse, é você se sentir capaz de estar fazendo algo por alguém, seja por uma pessoa, seja defendendo uma criança, seja defendendo uma mulher, seja defendendo um idoso, e, assim, defendendo em todos os sentidos, mas na palavra, defendendo aqui no nosso serviço, né? Quando eu faço algo, quando eu encaminho, quando eu protejo, eu estou fazendo algo por aquela pessoa e estou evitando, né, que aconteça um desfecho fatal, né? E eu quero dizer aqui, sabe, Márcia, a todos os profissionais que aqui estão, há um tempo atrás, não existia esse dado da saúde mental. Então, é sinal que a coisa melhorou. Isso serve para todos nós. Quando a gente acha, às vezes, da impossibilidade do nosso espaço de trabalho. É possível, sim. Mas é possível porque, para que exista isso, tem que ter um comprometimento da gestão, como a Dora falou, mas também de cada profissional que ali está e que quer fazer o seu trabalho dignamente, e quer fazer a diferença naquele território, e quer também fazer a diferença para a vida das pessoas que ali moram, que ali residem e que ali construem suas histórias de vida. Então, fica aqui, certo? Esse dia para mim foi muito bom, eu ver isso, esse crescimento, né? Eu sou uma profunda amante da saúde mental, tenho como me construído, né, na saúde mental, e eu fico feliz com esse dado, e eu espero que isso sirva de ânimo mesmo para a gente, né? Falar um pouco aqui o que a Silva Carla coloca, tudo se faz com amor, isso flui automaticamente, e o resultado é um excelente trabalho, sem sombra de dúvida, Silvia. Eu acredito que a gente tem que ter amor e compromisso, sabe? Às vezes a gente ama muito, 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 mas às vezes a gente desiste. Eu acredito que a gente, enquanto profissional, a gente às vezes não é de ferro e nem é obrigado a ser de ferro. Nós não somos. Somos imperfeitos mesmo, e é dentro dessa imperfeição que a gente se constrói. Mas eu acredito numa coisa que é importantíssima. Está cansado? Para e descansa, mas não desiste. A gente não pode desistir. A gente pode descansar um pouco, mas desistir não. Não para quem entrou para ser um servidor público, para trabalhar com a saúde pública e sabendo que isso é de extrema importância para a vida das pessoas e para os territórios que a gente assiste. Com certeza. Mas eu quero agradecer essas lindonas, né, hoje. Eu disse, nós mulheres somos uma potência, somos mesmo, viu? Com todo respeito a todos os homens. Nós mulheres somos uma... Temos a capacidade de revolucionar esse mundo, tendo um olhar mais humanizado sobre as coisas. Eu quero agradecer. Diz, Dora. Só para fechar, a Minayo é uma estudiosa do campo da violência. Eu amo! E ela está uma instituição na Fiocruz, no Instituto Claves, e ela costuma dizer, né, trabalhar a antítese da violência não é a não violência. A gente usa comunicação não violenta. Ela faz uma crítica a esse conceito. O contraponto da violência é a promoção da cultura de paz, é a promoção da cidadania. Então, a gente fala do cuidado cidadão. E quando a gente fala da cidadania, o primeiro direito é o direito à vida, né?
eu fiquei vendo aqui esse sinalizador do homicídio e do suicídio, essa mãe não está em paz, né? Ela está com uma dor, ela está adoecida, né? Ela está abusada, violentada, a existência, o ambiente, o território está doente. Então, ela está gritando, ela está chamando o SAMU, né? O SAMU que somos nós, o SAMU aqui é a rede. Então, achei fantástico, né, essa discussão. Não é comunicação não violenta, é produção cidadã, produzir cuidado cidadão. Um cheiro na alma de cada um de vocês. A violência, ela perpassa em todos os âmbitos, né, Dorinha? Todas as relações que a gente tem, pela psicológica, pela relação de gênero, pelo social. Então, assim, a violência, ela se encontra em vários locais. Então, a gente tem que ter realmente esse olhar. E a Minaiva é fantástica, né? Quando a gente pensa... autoras e vítimas. Quando a gente tem uma inspiração para trabalhar com isso, você pode pensar nela, ler, que você vai entender. Violências psicológicas eu já produzi hoje no decorrer do dia. Né? Quando eu passei por alguém, não dei bom dia. Quando eu fui autoritária e mandei o apoio administrativo fazer com o meu dedão, eu produzi uma violência. Com certeza. Eu sou autora e vítima o tempo todo. Nós não estamos imunes, não. Com certeza. É verdade. Meninas, deixa eu só responder aqui a Priscila Dias. Ela pergunta se há necessidade de preencher o formulário. Sim. Através do preenchimento da lista de frequência, você terá direito à declaração, certificado e todo o material que vai ser disponibilizado para essa oficina. A Eveline diz, por gentileza, tem como enviar o link de ontem? Não, Eveline, não tem, mas você pode botar seu nome no grupo que a Core 6 criou, da comissão que a Dora criou junto com a Core 6, botar seu nome completo e justificar porque você não conseguiu preencher ontem. E a Priscila diz, não, amiga, eu estou respondendo a Aline Cabral. Ah, sim, então tá bom, Priscila. Eu entendi agora. Mas olha, quem ainda não preencheu o formulário, por favor, preenche, porque a forma que vocês têm de obter a declaração, obter o certificado e obter todo o material que vai ser disponibilizado nessas 3 tardes com o Regional 6. Tá bom? No mais, eu quero agradecer essa tarde com as nossas palestrantes, com os nossos profissionais dos mais diversos lugares, com os nossos comentaristas, né? Enfim, é como eu disse no começo, né? Guimarães Rosa tem toda a razão. Coragem, meu povo. Beijo grande, boa tarde, até amanhã. Paz e bem para todos. Amém. Beijo. Valeu. Beijão. Fica bem.